Olá! Eu vim aqui fazer esse vídeo para compartilhar com vocês uma coisa que eu tenho recebido muito feedback, que é a forma como eu estou lidando com o que está acontecendo comigo. Uma coisa que eu aprendi há 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar a programação neurolinguística, foi o quanto que o que acontece para você ou com você ao seu redor representa na sua vida e quanto que a forma como você se relaciona com o que acontece com você representa. E aí eu percebi que inconscientemente, já há muito tempo, por conta das escolhas que eu fiz na minha vida, eu aprendi a desenvolver um mecanismo de lidar com situações difíceis e desafiadoras de uma forma leve e feliz. Isso não significa que elas não sejam difíceis, isso significa que elas não sejam doloridas muitas vezes, mas a forma que eu escolho de me relacionar com essas coisas é uma forma que gera uma emoção dentro de mim, que é a emoção que eu gosto de experienciar. Todo mundo tem a capacidade de desenvolver vários tipos de mecanismos a partir do conhecimento. Quando a gente aprende como que o nosso sistema funciona, o nosso corpo, a nossa mente, em geral, do ser humano, né? Porque todos temos as mesmas capacidades. E depois a gente percebe de forma consciente como que a gente age inconscientemente, né? Qual é a nossa resposta, qual é a nossa reação emocional diante de de vários acontecimentos dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida. E aí a gente passa a ter o poder de fazer escolhas. E a gente tem o poder de fazer a escolha de viver bem com tudo ao nosso redor, independente da forma como essas coisas já foram significadas antes. Então eu vou usar como exemplo o câncer. Por quê? Porque o câncer, a palavra câncer, ela é uma palavra que assusta muitas pessoas. Ela é uma palavra que vem com muito peso. Por quê? Porque ela foi significada dessa forma. Né? E aí que tá o assunto que eu quero abordar. Como que eu aprendi a ressignificar várias coisas na minha vida que poderiam ser mais pesadas, mais desafiadoras, mais doloridas, e para mim a forma como eu escolhi me relacionar com essas coisas foi com leveza, com amorosidade, com carinho. Algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não tem como mudar o que está acontecendo. A gente pode aprender com elas para evitá-las no futuro, né? Mas a gente não pode mudar algumas situações. Então a gente tem duas escolhas: resistir a aceitar que aquilo está acontecendo e criar um relacionamento de sofrimento ao redor disso, ou aceitar, receber o que tá acontecendo e falar, bom, isso tá aqui na minha frente, eu posso mudar? Não, eu vou ter que encarar o que tá acontecendo. Então eu tenho a escolha do sofrimento, da resistência, ou eu vou criar um relacionamento com emoções e ações que são aquelas que me fazem feliz. São as que eu quero experienciar. Porque seja qual for a escolha, o sofrimento, a alegria, a paz, a leveza, eu vou experienciar essas emoções, elas estão dentro de mim. Então a escolha é uma escolha muito poderosa, porque assim, ou eu sou vítima da minha própria vida e das coisas que acontecem pra mim, ou eu sou a autora da forma como eu vou me relacionar com essas coisas. E desde muito nova, eu sempre inconscientemente escolhi ser autora. E eu acho que isso foi entre trancos e barrancos, porque obviamente que inteligência emocional a gente desenvolve quando a gente está exposta aos picos emocionais, né? E não adianta ler livros sobre inteligência emocional, fazer um monte de workshop e falar legal, eu consigo entender bem as minhas emoções se eu não tô com as minhas emoções à flor da pele. Então, como eu escolhi muitos desafios na minha vida, como por exemplo, me mudar para cidades diferentes sozinha, aprender outras línguas,
coisas que me colocaram em um certo desafio de fight or fly, né? Que é eu lido com essa emoção ou eu fujo dela, ou como que é, né? Esse trigger que a gente fala, né? Engatilha vários padrões, né? Na gente. Eu aprendi a desenvolver esse mecanismo de, bom, tô nessa situação, como que eu vou lidar com isso da melhor forma possível? Eu acabei sempre escolhendo a alegria e a leveza, o amor, acolher as minhas emoções. Preferi escolher lidar com a minha tristeza, passar tempo sozinha e conversar comigo para entender da onde a minha tristeza vinha, por que eu sinto ela, o meu medo. Então, esse questionar as coisas me ajudou a desenvolver esse mecanismo de quando uma coisa acontecia para mim, pera, não precisa ser dessa forma, não precisa ser tão dolorido. E eu percebi que eu conseguia lidar com as coisas de uma forma feliz, de uma forma leve. Não significa que elas não eram doloridas, mas eu não escolhi o sofrimento. E ao passar dos anos, eu acho que isso ficou muito inconsciente em mim. E quando eu estudei programação neurolinguística na Califórnia, eu aprendi a ciência por detrás desse mecanismo, que não é o que acontece com você, é a forma como você se relaciona com isso. E, né, o questionar. Por que que isso é dessa forma? Da onde vem? Quem disse que isso significa isso? Quem disse que isso é ruim? Quem disse que isso é bom? O que realmente está de acordo com a minha essência, com a forma como eu me sinto comigo mesmo. Isso, ao passar dos anos, foi se tornando um mecanismo muito inconsciente meu. Então, eu passei a ser mais resistente, mais forte, mais resiliente a desafios. E isso também acabou me deixando mais corajosa a me desafiar, a me jogar no mundo. E foi assim como foi quando eu mudei para o Havaí. Eu tava mais estabilizada na Califórnia, me joguei pra morar aqui no Havaí, que eu falei, gente, eu aguento mais um desafio na minha vida. Então, com o câncer não foi diferente. Quando eu recebi a notícia, quando eu já comecei a desconfiar que eu tava com câncer o ano passado, que eu pesquisei muito, que eu entrei em contato com gente que tinha câncer, que eu comecei a fazer parte de comunidades, porque eu também comecei a entender, meu Deus, existe um outro mundo, um outro universo. Me despertou muita curiosidade por outro lado também. Até de eu falar, meu Deus, se eu não tiver o câncer, eu quero ajudar, eu quero fazer parte desse movimento, porque é muito transformador, né? A gente passa a sair de uma perspectiva de vida muito superficial, de beleza, material, né? O que eu quero fazer da vida, como eu quero, as praias mais lindas que eu quero conhecer, pra gente falar, gente, é a base da sobrevivência do ser, né? É o corpo, é a alma. Tipo, essas coisas passam a não ter importância nenhuma perto do que é a importância de você estar vivo, estar saudável, estar bem. E isso mexeu muito comigo. Quando eu descobri do câncer, agora em começo de abril, foi fácil receber a notícia? Óbvio que não. Quando eu já sabia, e o médico quando falou, Carol, você tá com câncer, eu falei, uau, tipo, eu fiquei olhando pra ele assim, ele meio que desapareceu, aí eu comecei a chorar e vieram falar comigo, aí eu falava assim, não, eu tô bem, eu só preciso processar a informação. Então, assim, foi desafiador. Só que na hora, a primeira coisa que veio foi assim, bom, eu tô com câncer. Tá em mim, né? It is what it is. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Foco na solução e foco na solução assim, e se não tiver solução? Existe essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade na vida, assim, não só com câncer, mas com qualquer doença e com qualquer circunstâncias, porque a gente nunca sabe qual é o nosso último dia, qual é o nosso último suspiro.
Assim, e isso vem muito forte, né? Quando a gente tá em situações que fazem a gente parar pra pensar, meu Deus, será que é o fim? Ou o começo, né? Porque eu acredito que é tudo... O ciclo se encerra e outro se inicia. Então, eu olhei e falei assim, bom, foi assustador, mas aí eu falei, Carol, agora, nesse momento da sua vida, é o momento que você mais precisa de tudo que você aprendeu em todos esses anos. É vibrar no medo e no desconhecido, porque tudo vai ser desconhecido a partir de agora, né? Cada processo da quimioterapia, como o câncer, como o meu corpo vai agir. Ou eu vou fechar o olho e vou encarar com a coragem que eu encarei quando me mudei para os Estados Unidos, quando me mudei para Califórnia, quando morei na Espanha, toda essa aventura, de uma forma aventureira que eu vivi a minha vida, que eu encarei, que eu fechei o olho e falei, eu vou me jogar pro desconhecido e viver como se não houvesse amanhã. É o que eu tô fazendo agora. Eu tô vivendo um desconhecido e eu estou vivendo como se não houvesse amanhã, porque pode não haver amanhã, né? Mas aí o importante é como eu tô vivendo hoje. Se hoje é tudo que eu tenho, como que eu vou viver? Como eu quero me viver? Quais são as emoções que eu quero experienciar? E eu escolhi ver o câncer com uma alegria. Eu escolhi viver o câncer com leveza. Eu escolhi viver o câncer com carinho. A palavra câncer não me assusta. A palavra câncer, ela é colorida pra mim. Eu vejo cor nas coisas e eu vejo cor nas palavras. Eu sou do signo de câncer, então eu acho que a palavra câncer já tem um significado diferente pra mim. Mas assim, é uma escolha. Cada pessoa tem seu próprio mecanismo, porém todos os mecanismos são desenvolvidos. Não é que a gente nasce assim, a gente tem o poder de se desenvolver da forma que a gente escolher se desenvolver. Para isso, precisa de conhecimento. Hoje, a gente tem a internet, a gente tem um monte de site confiável, a gente tem um monte de institutos, de pessoas que podem ajudar todo mundo a ter o conhecimento que é necessário para a gente se desenvolver da forma como a gente sente que é a forma que a gente quer, que está conectado com a nossa essência. E o que está conectado com a minha essência é viver com alegria. Isso significa que eu não sinto dor? Não, eu sinto muita dor. Eu sinto tristeza, mas eu não vibro na dor e na tristeza. Eu vibro na alegria e no amor. Eu vibro na leveza, eu vibro na aceitação. E aí você tem que respirar e falar, então tá bom. Qual é a energia que eu vou vibrar hoje, né? E quanto mais a gente aprende a vibrar nas energias que a gente deseja sentir e experienciar, mais a gente acredita na gente mesmo, mais confiança a gente tem, né? Então acho que essa é a minha dica. A minha dica para vocês, assim, pessoal, é questione o significado do seu medo, questione da onde ele vem, questione o significado das coisas na sua vida, das palavras, dos comportamentos. Questione, porque tem muita coisa, muito peso que vem em coisas que não tem nada a ver com a gente. Alguém criou esse peso aí, alguém criou esse significado. Você não precisa carregar ele com você. Você pode criar o seu próprio significado com as coisas. Entendeu? É a sua vida, é as suas emoções, é o seu corpo, a sua alma. Crie o significado do que vai te fazer bem. Se você gosta de viver bem, se você gosta de viver feliz, então é sua responsabilidade a forma como você vai escolher viver dentro dessas emoções, né? Essa é a minha dica de hoje. Um beijo.